Dando continuidade aqui no vídeo, que o vídeo bugou, o telefone bugou, passando pó, selando a base, embora nem seja necessária, mas eu estou selando a base. Passando uma sombrinha de leve. Pronto. Agora eu vou passar um contorno. Não sei se dá pra ver por conta da claridade. Não sei. Passei além da conta. Deixa eu limpar aqui. Agora eu vou passar um blush. Esse daqui. Calma aí, calma aí, calma aí. A claridade não dá pra ver bem, não. Mas eu acho que dá pra ver, ó, de perto. Passando um lapisinho no olho. Só pra contornar mesmo. Pra contornar. Parece que o lápis é mais escuro, mas é porque minha sobrancelha é muito levinha. Muito, como é que fala? Muito ralinha. E contornando, passando a sobrancelha, pra não ficar muito ralinha. Parece que o lápis é preto, mas o lápis não é preto, é um lápis marrom. Parece que é, nem tudo que parece é. Eu vi isso uma vez e é verdade. Passei um lapisinho, uma sombrinha, um lapisinho de leve aqui. E o blushzinho. Vou passar esse aqui que é mais forte e dá pra ver de cara. Vou passar esse batom. Pronto. Pronto, gente. Minha maquiagem já tá finalizada. Na verdade, foi apenas uma distração. Não foi uma maquiagem, apenas uma distração pra mim não dormir. Porque eu tô cheia de sono, acordei muito cedo. Foi milagre acordar cedo pra estar na igreja, então eu tô com sono, porém eu não quero dormir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Tô no quarto da Priscila, como podemos ver, não é o meu quarto. É o quarto da Priscila. Olha. E é isso.
Aí, voltando a falar da Maria Priscila, eu particularmente fiquei muito orgulhosa da minha filha. Muito orgulhosa porque 16 anos era o tempo que eu já andava com Cristo, era o tempo que eu já andava com Jesus Cristo e ainda não tinha uma postura de me batizar. Eu apenas ocupava um banco da igreja, mas ainda não tinha recebido o toque do Espírito Santo para passar pelas águas. E eu percebo que a minha vida teria sido muito diferente se eu tivesse recebido o toque do Espírito Santo, tivesse me batizado, tivesse me firmado no meio gospel, entende? Mas eu na época, a minha vibe era outra. Na época eu já conhecia amizades erradas, amizade do mundo, e na época eu já saía com a galera. Então, assim, era como se eu fosse para a igreja para agradar a minha mãe e não por amor a Cristo. E por conta disso eu padeci fome, necessidade, frio, mas em tudo isso Deus foi o meu abrigo, meu sustento, e Ele me susteve durante todo o deserto que foi a minha vida. Ele foi meu sustento e eu louvo e agradeço porque a Priscila, ela tomou uma decisão que marcou a vida dela, e é isso, ela não foi influenciada, entende? Pelo contrário, ela simplesmente recebeu o toque do Espírito Santo, porque não é nem por força nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos, sabe? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, sabe, eu sempre tive isso comigo. Se é para mim forçar alguém a estar na igreja, isso não vai acontecer, porque é por livre e espontânea vontade que eu aceitei a Jesus. Foi por livre e espontânea vontade. Simplesmente quando eu recebi o toque, era na época que eu tinha acabado de casar, era na época que eu tinha acabado de me tornar mãe, era na época que eu tinha uns 19 anos de idade. Foi quando eu senti o toque do Espírito Santo. E aí eu recebi na minha vida como meu único e suficiente Salvador. E foi quando eu passei pelas águas e disse sim, sim, sim a tudo. E pouco tempo depois eu já estava batizada com o Espírito Santo, e dali começou meu trajeto com Jesus. E é claro que nesse meio tempo eu me desviei, fiquei um tempo afastada, mas sempre conhecendo a casa do meu pai, sempre retornando à casa do meu pai, sempre. Mas isso é fruto do Vida Vitoriosa. Ela falou assim: mãe, eu quero ir no Vida Vitoriosa. E aí é claro que eu deixei, eu não impeli. Vai, pode ir. Comprei mala, fiz as malas, ela foi, passou. Aí quando chegou outra menina, chegou uma menina, foi decisão dela, tudo decisão dela. Ela decidiu por livre e espontânea vontade aí para um retiro onde lá ela foi tratada, ela foi cuidada. E quando ela chegou, ela me comunicou apenas: mãe, vou passar pelas águas. E eu disse muito bem. Então é isso. E é isso. Eu tô radiante, eu tô flutuando, simples assim. Sabemos que caminhar com Cristo não é caminhar com Cristo é um pouco difícil, não é porque não é fácil, nem tudo é um mar de rosa. Mas quando nós servimos a Jesus Cristo verdadeiramente, nós sabemos que, embora as lutas, as aflições venham, nós temos um Deus por Senhor, e nele nós podemos todas as coisas, porque nele nós somos mais do que vitoriosos, podemos todas as coisas nele, porque é ele que nos sustenta, é ele que nos mantém de pé. E é isso. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz o Senhor. E nós temos que crer nisso. Então, eu não vou impelir a minha filha, porque ela poderia sair de casa para
pra baladinha, entende? Pra coisa de rave, essas coisas, mas não, ela pede para ir para um evento da igreja. Então, sabe, ela, quando eu não posso levar ela, quando o pai dela não pode levar ela arranja uma carona e tá tudo bem, sabe? Porque ela escolheu a boa parte. Ela fez como Maria. Ela se assentou aos pés de Jesus para aprender com Jesus Cristo. Ao contrário de uma multidão que prefere outros prazeres momentâneos, prazeres da carne, ela escolheu sentar-se aos pés de Jesus e disse sim para Jesus. Então, isso é notório, isso é um grande privilégio, uma dádiva de Deus. E isso é fruto de muita oração, não só minha, eu creio que não só minha, mas de todas as pessoas que nos conhecem, todas as pessoas. Eu passei por uma crise que claramente eu ainda sofro, né, com problemas de ansiedade. Eu tenho hoje problemas de ansiedade, eu sofro com problemas de ansiedade, mas nada que a fé em Jesus Cristo e um calmantezinho não possa resolver. Sabe como é que fala? Eu não sei como é que dá o nome desses remédios aí, taxa preta, Gezepam, né? Nada que um Gezepam não resolva. Então,